Boa tarde, espectadores do Ginga Esportiva. Boa tarde, meu amigo Willam. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, amigos. A gente tá com uns diazinhos, passou que a gente grava em 15 dias, mas nós tivemos um probleminha na sexta-feira, não pudemos gravar. Willam, nós vamos falar aí de muita movimentação no futebol brasileiro, né? Apresentação do técnico Carlo Ancelotti, agora às 15 horas, assistimos ali, né? O homem tá aí, o homem chegou. Mas nós não vamos comentar agora, não. Primeiro nós vamos começar com outros assuntos. Tá dando o que falar em todas as páginas de notícias, né? Imprensa do mundo inteiro, mas nós vamos falar disso aqui em sequência aí do nossa gravação. Eu queria que a gente começasse aí, o Maranhão Atlético Clube, campeão maranhense, né, Willam? Finalmente terminou o campeonato maranhense. Deu o bode, né? Deu bode. Deu bode na jogada. Mas o bode tá pagando preço, viu, Willam? Caríssimo, preço caro. Mas a gente confia, né? O futebol brasileiro da Série D, todo mundo sabe que é uma competição muito difícil. Tem times aí com dinheiro, o SAF, como Santa Cruz, Manauara, são os times que estão invictos, a Asa de Arapiraca também invicto. Então a gente sabe tanto que é difícil. E o Maranhão teve um esforço muito grande aí para conquistar o campeonato, né, Willam? Mas o Imperatriz também teve, Willam. E o Imperatriz é simplesmente o segundo colocado, com 11 pontos no grupo A2 do Brasileiro da Série D. E o Maranhão não ganha, não vence. E você sabe que o futebol sem resultado, sem vitória... Aí é difícil, né? O Imperatriz tem um time bem organizadinho, viu? Já desde o Campeonato Maranhense. O trabalho foi bem feito, desde a montagem do time. Nada de sensacionalismo espetacular, nem nada. Perdeu mais. Ainda 3 jogadores importantes, que eram emprestados, mas depois contratou outros. Pegada, né? E os caras estão chegando. O Maranhão continua, Wilma, jogando bem. Olha, esse último resultado agora, em primeiro lugar, parabéns à torcida atleticana pelo título. O Maranhão ganhou 3 títulos, né? O senhor escutou os comentários que eu fiz aí na Rádio Digital Expresso Fluminense. O Maranhão ganhou o 16º, mas a federação homologou 2 títulos que era pendente, que o Maranhão reclamava. Então, hoje, o oficial, o Maranhão tem 18 canecos, e ele só tinha 16. Foi em 38 e 39 que havia aí uma pendência, mas tipo aquele de 87, não teve a final e tal, aí, mas a federação homologou e deu o título. Oficialmente, o Maranhão tem 18 canecos. Então, parabéns à torcida atleticana por mais esse título e que o Maranhão volte a ser o Maranhão aí na Série D. Olha, Willam, não se pode admitir, com todo o respeito ao Parnaíba, reforçou. Eu não estou falando a questão técnica, que o Parnaíba é o lanterna do campeonato. Não, o Parnaíba está na lanterna, mas ele está com pontuação de no próximo jogo, se ele vencer, ele entrar talvez até no G4, ele tem 5 pontos, se ele vencer 3 e os outros não vencerem, ele vai para 8, ele entra no G4. Mas é a questão de como o Maranhão está jogando. O Maranhão cria, mas não bota a bola no fundo da rede, irmão. Faltando a finalização, né? Exatamente, para mim é deficiência. É deficiência. Olha, o que aconteceu? O Maranhão reclama muito. Se você tiver a oportunidade, tá aí para o torcedor acompanhar. Eu escutei até hoje o nosso amigo Thiago Bastos, que é um cara que eu gosto demais do posicionamento dele, das colocações do comentário dele. O Thiago, inclusive uns torcedores, mandaram uma mensagem pesada para o Thiago, porque ele não abriu mão da reclamação do Maranhão. Existiu um gol que o Maranhão está reclamando, mas é complicado, porque é aquela bola no ar que você não tem a certeza. Então o árbitro, na dúvida, né? É o que a gente pensa, vamos pensar dessa forma aí. Não deu, mas o Thiago falou que lá de cima da cabine, ele viu logo que não tinha sido, a bola não tinha entrado. E o outro foi o gol do Imperatriz, o cara adiantado, sozinho. O Rafael, que era do Maranhão Atlético Clube, lembra? Tá lá no Parnaíba, recebeu a bola, adiantado, e o Thiago disse também que não viu impedimento nessa jogada. O cara que fez o gol, não, ele vinha atrás da bola, do movimento da bola. Foi a dúvida, então o Maranhão tá chiando, soltou uma nota de repúdio contra a arbitragem, mas eu acho que o Maranhão tinha obrigação. O Willam, o segundo tempo do Parnaíba todo foi com um homem a menos, o Willam.
Pois é, um jogador a mais já faz muita diferença, né? Muita diferença. Superado. Eu acho que o Maranhão, se não vencer essa próxima partida, aí o que acontece? O Maranhão é o time que jamais jogou dentro de casa, aqui dos clubes do Sampaio, entre Sampaio, Imperatriz e Maranhão, e ele está desperdiçando. Então o Maranhão, obrigatoriamente, vai ter que conquistar essas vitórias fora de casa. Agora, só que eu queria colocar, e queria ouvir sua opinião, é o seguinte: o Maranhão joga diferente de como ele jogava, com os outros técnicos que passaram. O Maranhão, o que a gente via? Era um time tocando bola lá de trás, aquele toque envolvente, e esse ano, com o Flávio Araújo, também era. Com o Massinho, já é diferente. O Massinho é aquela jogada que o Maranhão, quando sai, ele usa a velocidade dos seus atacantes. O Maranhão chega mais rápido no gol. Agora, se acertar essa questão de finalizar, quem se dá bem com esse estilo de jogo, o senhor sabe como é que é. O Sampaio já teve na Série B e ganhava todos os jogos fora e não ganhava aqui. O senhor lembra? Exatamente porque jogava desse jeito. O Maranhão, quando pega no contra-ataque, tem peças, os jogadores têm velocidade e o Maranhão chega na cara do gol. Então, a esperança é que o Maranhão consiga esses resultados fora. Isso aí não é uma garantia. E o Maranhão não está jogando mal. Então, a expectativa. Mas o Maranhão, para mim, está no prejuízo com o empate contra o Parnaíba com 10 homens e naquele jogo contra o Tocantinópolis, William. Um homem a mais, já é para você aproveitar, né? Porque o jogo você tem que aproveitar as oportunidades. E essa era uma grande oportunidade, jogar com um homem a mais. Com certeza. Né? Agora tem que corrigir, o treinador aí tem que procurar corrigir essa finalização. Fazer um treinamento de finalização ali para esses homens ali da linha de frente, porque tá faltando botar a bola para dentro. Tá jogando bem, tá tocando a bola, mas não finaliza. Não finaliza. Aí o resultado não vem, né? O resultado que é esperado não vem. E aí o Maranhão tá em 5º lugar, saiu do G4. Você vê que não faz diferença uma vitória, né? Saiu no G4. Aí o que acontece? Imperatriz saiu para disputar 6 pontos fora, trouxe 4, maravilhosa. Acontece 2º lugar. Tá na vice-liderança. Para você ter uma ideia como faz diferença a vitória. Não adianta eu dizer que estou jogando bem, que estou... O resultado não vem. Aí é complicado. Maranhão joga com o Iguatu fora de casa, sexta-feira. É o próximo jogo do MAC. E aí o Maranhão está com a obrigação de buscar os 3 pontos. Era preferível a gente estar dizendo aqui, o Maranhão jogou mal, mas venceu, tá trazendo o resultado. Pode trazer o empate lá do Ceará. Não adianta, é igual o TikTok lá do Barcelona, né? Toca, mas não finaliza aí, não vai a lugar nenhum desse jeito. Nada e morre na praia desse jeito aí. Aí os outros, a gente está feliz pelos outros clubes, né? O Imperatriz trouxe esse empate contra o Altos, o líder do campeonato, jogando lá dentro, invicto, e o Imperatriz arrancou. Então, para mim, foi um ponto ganho. O Imperatriz vai dar muito trabalho nessa série dele. Pois é, o próximo jogo do Imperatriz vai ser contra o Maracanã, sábado, aí no Frei Epifânio. O Maracanã que vem de uma derrota contra o Sampaio. O Sampaio foi bem, né? Agora o Sampaio foi muito bem, cara. Parabéns ao técnico Zé Augusto, que está conseguindo melhorar o time do Sampaio. Só que a gente não pode, Williams, nos empolgarmos. Achar que o Sampaio agora... Não, existe aquela questão de mudar o elenco no meio do campeonato. A gente sabe o tanto quanto isso é difícil, embora as contratações que o Sampaio fez, uma seleção dos clubes, com exceção dos jogadores do Maranhão e do Imperatriz, bons jogadores, todos eles, se me mandasse eu formar um time, hoje eu formaria com esses jogadores, 13 jogadores que o Sampaio levou, e desses 13, a metade estão jogando de titular. Que o Sampaio também não era todo jogar fora, não. Tinha jogador lá como o Adriano, o Nadson, o Pimentinha, Thiago Rosa, que poderia continuar o que fez. O Cavi, o Jair, 2 volantes que estão jogando muito bem. Aí o Sampaio ainda levou mais o Pedro Dias do Moto, que era um dos destaques do Moto. Então eu acredito que o Sampaio... vai se classificar nessa primeira fase agora aí. Esperamos, né? Esperamos, aí pelo menos 2 clubes maranhenses aí. Pois é. E o Sampaio vai enfrentar em casa, vai receber em casa, rapaz, eu esqueci agora, se ele vai receber o Tocantinópolis ou vai receber em casa agora esse final de semana. O adversário que eu acho que é o Tocantinópolis, o Sampaio ainda não jogou com o Tocantinópolis.
Deve ser o Tocantinópolis, não estou lembrado. Me perdoa aí que me falhou a memória. Mas, William, a gente sabe que o dia de hoje está marcado, né? Desde ontem, do domingo, nós estamos gravando o programa hoje, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, exatamente às 16h30, onde terminou agora há pouco a primeira entrevista oficial do novo técnico da seleção brasileira e a lista de convocação. E aí eu queria que nós debatêssemos, conversássemos aqui, que nosso torcedor também opinasse, nosso torcedor aqui do Ginga Esportiva, que acompanha o Ginga, opinasse. Coloque lá, gente, lá os comentários para vocês comentarem. Vocês colocaram a opinião de vocês. E a gente queria saber, eu queria saber a sua opinião. A seleção, me ajude aí se eu esquecer alguma lista de convocados, uma surpresa, né, que já havia sendo falado, mas ainda não oficial, né? Os goleiros Alisson, o Bento e o Hugo Souza. O Bento e o Alisson já frequentaram a seleção várias vezes, inclusive o Bento já jogou muito bem, aqueles amistosos lá, os primeiros 2 amistosos do técnico Dorival Júnior. Bento jogou contra a Espanha, jogou contra foi Espanha o segundo jogo, o primeiro jogo contra a Inglaterra. Muito bem o Bento. Então não é novidade. Agora, Hugo Souza, o que o senhor achou aí? Mas é um grande goleiro, Hugo Souza. O Hugo Souza tem os defeitos dos grandes goleiros. Como Cássio, como muitos goleiros aí de nome, né, de tradição no clube, mas que tem aquelas falhas que muitas das vezes compromete. Mas é um grande goleiro nas horas importantes, quando o time precisa, ele tá ali. Ele não é à toa que ele foi convocado. O homem chegou e já viu que ele, né, pelo que vem jogando, atualmente merece realmente a convocação. Ele fez uma defesa ontem espetacular, rapaz. Sábado, aliás. Foi ontem, contra o Atlético Mineiro. Foi sábado. Espetacular. Então aquilo ali é defesa de goleiro de seleção. Cara a cara, o Rony chutou no canto e ele garrou. É tipo assim, uma defesa te dá confiança. Te dá confiança e te dá essa possibilidade. E ele amadureceu muito, William. E também um frango pode te tirar uma convocação, né? Pode. Então, isso é muito mas olha, relativo. O Hugo provou que quando ele saiu do gol do Corinthians, o Corinthians começou a levar um gol do meio do campo, rapaz. Ele hoje no Corinthians é um dos principais nomes. Eu gosto muito do acho ele. Não, eu gostava já quando ele surgiu na base do Flamengo. No Flamengo não era nem para ter saído do Flamengo. Mas ele se empolgou com a questão financeira e tal. Ele mesmo fala, ele contratou um psicólogo que ele disse que estava com a cabeça fora, fazendo só besteira. Contratou um psicólogo, ele sempre mostra nas entrevistas, o rapaz lá que ele contratou, esse rapaz tem sido tipo uma terapia nele. Hoje tu vê a entrevista do Hugo Souza, mas são entrevistas bastante de uma pessoa bastante equilibrada, bastante consciente, bastante madura. Tá entendendo? Agora, William, vamos falar o tempo está passando e rápido. Vamos falar das convocações gerais, aí a gente comenta depois. Você escolhe onde é que o senhor quer comentar. Os laterais, lateral direito foi convocado o Wanderson, a gente já conhece, né? E o Wesley, os 2 últimos convocados, lateral direito. Realmente a lateral direita é uma posição aí que são poucos. Eu acho que o Wesley, ele vai dominar aquela lateral ali. Eu acredito. Mas a gente não sabe como é o esquema do homem lá, né? O Wesley é um jogador que melhorou muito a marcação dele. O lateral esquerdo, o Alexandre, jogou muita bola ontem. O Alexandre, nessa vitória que o Flamengo teve ontem contra o Palmeiras, foi um dos maiores nomes, Alexandre. E o Carlos Augusto, que eu não sei se você lembra, se o torcedor lembra também, que no meio dessa bagunça aí de convocações, chamaram o Carlos Augusto e ele jogou de titular. Não me lembro qual foi dos treinadores desses que passaram, se foi Fernando Diniz, e ele jogou muito bem. A necessidade, ele entrou de titular. E ele hoje é um dos maiores nomes da Inter de Milão, Carlos Augusto. Quem não lembra, esse garoto era da base do Corinthians. O Corinthians, daquela saída aí, daquelas crises, o Corinthians juntou no pessoal da base aí, Carlos Augusto se destacou na lateral esquerda. Então, os 2 laterais, Carlos Augusto e Alexandre, eu acho que nós estamos bem servidos nessa posição também. E a zaga, os zagueiros foram convocados Léo Ortiz, Danilo, Marquinho e Beraldo.
Beraldo do São Paulo, PSG, Beraldo, muito técnico, muito técnico. Então, esses aí foram os jogadores convocados para a defesa. Meio campo, Casimiro, Bruno Guimarães, Ederson, só lembrando o torcedor, aquele Ederson mesmo, que era do Fortaleza, Ederson, Bruno Guimarães, Gerson, Casimiro e o menino que era do Vasco, o meu nome, rapaz, o garoto lá do Vasco, até falei pro senhor agora aí, Railan, não, quase como o Railan, eu esqueci o nome desse, mas você sabe quem é, aquele moreno do cabelo do Vasco da Gama, bom jogador, Andrei, rapaz, Andrei, foram os jogadores convocados aí para o meio de campo, Andrei, Gerson, Bruno Guimarães, Casimiro e o Ederson. Atacantes, Antony. Você sabe que o Antony disparou lá no São Paulo, foi vendido por 500 milhões lá pro Manchester United, mas não deu certo lá no Manchester United, mas agora ele foi emprestado lá pro time da Espanha e tá jogando muita bola, ele tá só emprestado para lá, o time espanhol, time do Denilson. Denilson jogou lá. E o Matheus Cunha, não é novidade, estava convocado. Richarlison, que eu sei que você vai querer comentar sobre o Richarlison. Vini Júnior e Richarlison, Vini Júnior, Matheus Cunha, Antony. Mas sobre o Richarlison, eu acho que poderia ter uma outra opção, né? Não que o Richarlison não tenha contribuído com a seleção, mas porque eu acho que tem que render mais, Ah, e Martinelli, viu? Martinelli. É igual aquele centroavante que foi para a Copa, que não fez gol, como é o menino... Gabriel. Pois é. Então, Gabriel Jesus. não compensa você fazer uma convocação somente de titular. Né? Tem que corresponder. Não só ele, como todos aí que foram convocados. O Ancelotti é um cara sério e ele faz aquilo que tem que ser feito, independentemente de quem seja, que esteja lá. Né? Tem que dar conta do recado, aproveitar bem a chance e fazer o seu papel. Se é o quê? Se é centroavante, você fazedor de gol, tem que finalizar. Se não corresponder, vai ter que ser substituído. Eu acho que no caso do Richarlison teria outras opções. Ele trabalhou só para sua informação, para você, para o seu comentário, o Richarlison trabalhou com o Ancelotti. Sim, talvez até por isso que conhece o jogador. Isso, mas o problema é o que ele vai entregar aqui na seleção. É o que ele vai entregar, porque, na minha opinião, eu acho que ele poderia entregar mais. Entendeu? Porque o cara que vai para a seleção, ele não tem que entregar o mínimo, ele tem que entregar o máximo. Aí ele está lá selecionado, é o melhor dos melhores. Se está lá selecionado, ainda mais no Brasil, que é melhor dos melhores, que o que dá para fazer de seleção aqui no Brasil não é brincadeira, né? Então, qual foi o outro atacante, o centroavante que convocou? Martinelli, joga pelo lado do campo, Matheus Cunha, Vini Júnior e Antony. Pedro não foi. Não, Pedro não foi. Bem aí que eu digo, eu acho que aí tinha bem aí a vaguinha do Pedro. Ficar bem. Mas eu acho que ele não convocou o Neymar, que está voltando de contusão, nem poderia, para fazer média, que se fosse, eu acredito que se fosse treinador brasileiro ia convocar para fazer média. Eu fico revoltado. Gosto pra caramba, eu gosto do Neymar, eu vejo o Neymar sendo criticado, mas eu acho que o Neymar, ele ainda é um cara muito importante numa Copa do Mundo, uma conquista de uma próxima Copa. Agora depende dele. Mas o Pedro está voltando de contusão ainda. Eu acho que por isso que o Ancelotti não convocou o Pedro. E o Rodrigo está machucado também, mas eu tenho quase certeza que o Pedro estará nessas próximas convocações. E tem vaga para ele aí. Com certeza. Pedro, não tem ninguém com a característica do Pedro. No Brasil nós só temos o Pedro. Não, os outros jogadores são centroavantes bons, mas com outras características. É o menino lá do Palmeiras, o Roque, mas é aquele centroavante que é diferente. O Pedro é aquele cara que segura o zagueiro, grandão, que segura, bom de cabeça e um grande finalizador também. Meus amigos, a gente queria, para finalizar, William, eu só queria desejar ao Carlo Ancelotti e pedir ao nosso torcedor aqui do Ginga Esportiva, nossos amigos que vão acompanhar nosso vídeo, que a gente tenha esperança. Eu acho que se não existir esperança, não existe o amanhã. A gente acabava tudo hoje. Então vamos dar um crédito. Não é fácil.
ele tem 3 treinos para fazer. Agora, ele conhece muita gente desses que estão com ele. Já vai facilitar, porque os caras conhecem o jeito dele jogar. Vários jogadores desses atuaram com ele. E ele vai colocar sua filosofia aí de jogo. E nós já queremos, o Brasil precisa do resultado contra o Equador e contra o Paraguai. Eu acredito que esse jogo lá contra o Equador, só lembrando, você lembra da estreia do Tite? Estava numa situação parecida com essa, o Tite ganhou de 3-0 o Equador, que era o líder da Libertadores na época, e do mesmo jeito, jogando lá no Equador, o Brasil ganhou de 3-0, e aí foi uma sequência, e o Brasil foi o líder com vários pontos de diferença lá da Libertadores deste ano, daquele primeiro ano do Tite. Agora, na Copa do Mundo fracassou, mas aí é outra história. Você tinha mais alguma coisa a acrescentar aí? Eu torcer, né, para que dê certo. A única coisa que eu digo é o seguinte: só quero resultado, independente de quem esteja na seleção. Principalmente no caso dele, que tem nome, que tem bagagem, que tem peso. Então tem que trazer resultado. Com certeza. É isso que a gente deseja e a gente que espera. Pessoal, obrigado para vocês aí que vão assistir nosso vídeo. Continue dando like aí no nosso trabalho. Que vocês também compartilhem, recomendem aí para seus amigos, para a galera aí que gosta de esporte. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.